tudo bom? Meu nome é Natália e hoje eu vou estar ensinando 6 técnicas básicas de desenho para vocês. A primeira técnica é o jogo de luz e sombra. Aqui está um desenho simples, né? A gente vai colocar luz e sombra nele. Luz e sombra nada mais é do que você estabelecer o lugar que você quer que vai ficar a sombra e o lugar que você quer que vai ficar a luz. Vamos dar um exemplo. A luz sempre vai bater no topo, então o topo do coração são as duas partes, então eu vou escolher uma parte. Aqui vai ficar claro e o lado oposto vai ficar escuro. Conforme você vai chegando perto, mais ou menos da metade do desenho, você vai diminuindo a intensidade na mão para criar um tipo de degradê. E vai fazendo isso até chegar no branco. Luz e sombra é basicamente isso. Aqui está escuro e aqui está claro. Logo, percebemos que desse lado está a luz e desse lado está a sombra. A segunda técnica é você aprender a intercalar cores, ou seja, fazer um degradê de cores. Por exemplo, círculo. Começamos com o tom mais escuro. Sempre lembre do círculo cromático, que é o círculo das cores. Ele vai mostrar para você do tom mais escuro e vai clareando até ficar nos tons mais frios, ou seja, dos tons quentes até os tons frios. Para isso, você tem que usar a primeira dica. Então, começando novamente, fazer degradê até mais ou menos a metade. Podemos fazer um degradê menos extenso que esse. Depois a gente entra com o laranja, que é a próxima cor que eu consigo fazer um degradê. E fazemos da mesma forma, começamos com a cor bem intensa. E vamos diminuindo a intensidade. E agora a próxima cor vai ser o amarelo. E aqui a gente consegue ver as 3 cores. E é assim que você pode desenhar, por exemplo, um arco-íris. A próxima dica é você aprender a contornar melhor os seus desenhos. Aqui temos o exemplo de 2 desenhos iguais. Nessa nuvem, eu vou contornar ela da forma que a maioria das pessoas contornam. Ou seja, com medo de errar. Ou seja, fico contornando no mesmo lugar. E isso acaba fazendo com que o traço fique um pouco trêmulo. Tipo um rabisco. A maioria das pessoas fazem isso. E isso não só com canetas assim, mas com canetas normais ou até mesmo lápis.
das vezes, em locais pequenos que devem ser tomada a devida atenção, fazem com pressa e acaba ficando um pouco grosseiro. Bom, a forma correta é você ir com confiança quando vai desenhar, até porque isso é um esboço e você quem vai definir como o desenho vai ficar apenas fazendo o contorno. Não tem problema se passar um pouco do esboço, até porque isso é um esboço. Aqui eu vou apagar o lápis. Olha a diferença. Aqui fica um traço muito mais limpo. Aqui fica um traço bem de uma pessoa que não está praticando muito. A dica 4 é você acrescentar detalhes no seu desenho. Isso vai fazer toda a diferença no resultado final. Por exemplo, esse é um coelhinho, né? Desenho sem detalhes. Agora eu vou fazer um coelhinho com detalhes para vocês perceberem a diferença que dá. Com detalhes, claramente é um outro desenho. A dica número 5 é um exemplo de esboço. Esse esboço vai ser um esboço de anatomia que eu vou estar mostrando para vocês. Então tá, quando a gente vai fazer um esboço de um rosto, a gente sempre tem que pensar. A nossa cabeça é redonda, então a gente não vai desenhar um quadrado, a gente vai fazer algo redondo, um círculo. Não precisa ser certinho, até porque é um esboço. Por que eu faço isso daqui? Esse X no meio do rosto. Para mim conseguir dividir todas as partes. Essa linha determina quão longo eu quero o rosto. No caso ficou um pouco longo demais, então eu vou diminuir. É isso que é bom no esboço. Você pode diminuir e ajeitar da forma que você prefere. Aqui eu determino aonde vai ficar o nariz, que é o centro do rosto. O centro do X, o centro vai ser o nariz. Aqui, na linha de cima, mais ou menos nessa altura do círculo, vai terminar o nariz. Quando você vai... Aqui eu vou dar um exemplo de um desenho mangá, por exemplo. Os olhos são grandes, então eu tenho que dar um espaço bem grande para mim fazer os olhos. E mais ou menos nos mangás, a maioria, né, tem o rosto nesse padrão. Praticamente todos. Então, aqui eu sei que eu vou desenhar o olho, né? Eu vou dar um exemplo simples no caso, né? Mas para vocês treinarem. Agora eu posso melhorar isso aqui, né? Mas isso vai ser, né, quando eu estiver contornando o desenho. Aqui é só esboço. É só pra você separar as partes do seu rosto. Em cima disso, eu consigo fazer um desenho bem melhor. Então, o exemplo que eu dei para você conseguir fazer um rosto, relembrando, círculo, um X
separando, com riscos na horizontal. E a dica número 6 são um combo de dicas simples, porém vão fazer total diferença no seu desenho. O treino leva à perfeição. Busque inspiração. A inspiração vai trazer a você a vontade de desenhar. Muitas das vezes, o que você pode fazer é escutar músicas, ir a um lugar bonito, ir a uma janela e observar a vista. Capriche no seu desenho. Use cores. Contorne o seu desenho com todas as dicas que eu já dei. E dê o seu máximo. Não tenha pressa. Desenhe o que você mais gosta. E até o próximo vídeo.